todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, e eu estou aqui super bem acompanhada por Marcele Moreira dos Santos, também conhecida como Mars. Ela é formada pela University of British Columbia em Ecologia e Economia. Ela foi estagiária no Regenerate Waste Labs e como fundadora e gerente do projeto Project Equifood. Ela faz atualmente gerenciamento de projetos e mobilização de conhecimento na ONG Share House Repair Initiative, onde apoia tarefas administrativas de coordenação e comunicação, e ela também é uma atriz emergente ativista, então a gente está aproveitando enquanto ela está começando a ficar famosa aí, né? E gosta bastante dessa causa. A gente vai conversar hoje sobre as alterações climáticas, tá? As mudanças climáticas. Infelizmente, as pessoas ainda não associam tanto o impacto das mudanças climáticas na vida, na saúde. Eu acho que começou a se falar muito disso no Brasil, principalmente o ano passado, como se tivesse caído a ficha, porque aqui aqueceu muito, a gente teve temperaturas extremas, né? E aí eu queria te perguntar, Márcia, por que nós estamos vivendo essa crise climática? Então, André, muito obrigada pela introdução e pela oportunidade de estar aqui hoje no seu podcast e falar desse tema que é muito atual e significativo. Que nem você falou, a gente viu temperaturas recordes no Brasil esse ano. O Rio de Janeiro bateu, acho que 56 graus Celsius a sensação térmica. Então, é uma coisa que a gente precisa falar mesmo. E eu achei muito interessante você me chamar para falar disso aqui, porque eu vejo que seu podcast tem muito esse foco na saúde, e às vezes as pessoas não entendem como é a relação, né, da saúde e as mudanças climáticas. Mas para entender primeiro, antes da gente explicar por que é uma crise, eu acho importante entender o que é o efeito estufa, né? Porque é o cerne da questão, e o efeito estufa é um fenômeno natural. Na Terra, tipo, acontece, existe gás carbônico, existe gás metano e óxido nitroso. E esses gases retêm calor perto da nossa atmosfera, e é um efeito, na verdade, que é ótimo, porque ele mantém a temperatura do nosso meio ambiente, da nossa atmosfera, propícia para a vida. Só que o problema é que com as ações antropogênicas, né, as indústrias, queima de combustíveis fósseis, agricultura, uso de fertilizantes e o deflorestamento, a gente está observando que esses gases estão em concentrações nunca vistas antes na Terra, e aí isso causa um aumento das temperaturas exacerbado. Então, assim, para mim eu acho que não é nenhuma crise, não é só nenhuma crise climática, é uma emergência, é realmente uma emergência climática, porque essas temperaturas altas, elas estão causando eventos climáticos extremos, secas, enchentes, e desestabilizando os ecossistemas, né? Eu tenho formação em ecologia e eu vi muito isso durante a minha formação, que a Terra provém o que a gente chama de serviços de ecossistema, né? Que é, por exemplo, a água evapora, chove, cai na montanha, as plantas, a terra filtram a água, aí a água sai da nascente e forma um rio. E aí o rio tem água limpa, água fresca, que a gente pode tomar, que a gente pode usar para fazer irrigação. E com a deterioração do meio ambiente, né, causado pelo deflorestamento, que também gera como se fosse um ciclo, assim, Sim. porque as nossas ações antropogênicas, né, geram essa deterioração, que gera aumento climático da temperatura e todas essas outras consequências, né? Então, a gente vai ver aí, com o passar dos anos, que os deslizamentos de terra vão ficar pior, vai diminuir a quantidade de terras aráveis, então vai ficar mais difícil de produzir comida, a abundância de espécies vai diminuindo para pesca, para caça, enfim, entre outros. Eu acho que, assim, né, é interessante que esse ano a gente teve coisas no Brasil que a gente não imaginava, não é só a temperatura alta, né, secas em locais que a gente nunca imaginou, né, a gente viu seca na Amazônia, o Pantanal sofreu muito. Então, apesar de, por exemplo, eu estou com 26 anos de formada aí, e eu lembro que no vestibular a gente estudou efeito estufa,
mas assim, tipo, como se fosse uma coisa, isso vai causar algum impacto algum dia, mas era algo muito distante, e foi ficando, né, passando isso, e ninguém meio que, não vai acontecer, né, algumas pessoas falaram até que era a jogada da mídia, essa questão do aumento da temperatura, né, e o ano passado eu lembro que eu escutei muito, não é, né, é real, está acontecendo mesmo. E é assim, na minha opinião, a gente não está fazendo o suficiente para mudar isso. Eu acho que agora as pessoas estão começando a pensar nisso, principalmente aqui no Brasil, a sensação que eu tenho, apesar de já ter se falado, tem algumas iniciativas, mas eu queria a tua opinião. Você acha que a gente está fazendo o suficiente para mudar essa situação? Não. A minha resposta também é não. Assim, você me apresentou aí, falou, né, que eu sou da University of British Columbia, e é uma universidade no Canadá. Hoje eu moro no Canadá, moro e vivo, trabalho aqui, e o Canadá é conhecido como um país frio, né? A gente nunca escutou do Canadá ter temperaturas absurdas. E em 2011, em junho de 2011, 2011 não, 2021, desculpa. 2 anos atrás, durante a Covid, foram 600 pessoas que morreram de calor. E eu fico, como assim alguém morre de calor, sabe? No Canadá. No Canadá. Exato. E aí aqui também para expandir um pouco se a gente está fazendo o suficiente ou não sobre isso, eu acho legal fazer um paralelo com a Covid-19, porque a Covid-19 também foi uma emergência global, que nem o aquecimento global, só que no caso da Covid, né, acho que a emergência era tão próxima das nossas vidas, porque nossos afetos, né, nossas pessoas conhecidas estavam morrendo, assim, à torta e à direito. Teve uma reunião de recursos que aconteceu de forma muito rápida. Nunca antes na história eu tinha ouvido falar disso, que em 1 ano fizeram uma vacina. Eu não sou da área médica, né, mas eu imagino aí Não, que você foi pode falar melhor. em tempo recorde, né, foi mesmo. Então, um recorde. E para mim, se essa emergência climática global fosse mais próxima da nossa realidade, do nosso dia a dia, se a gente conseguisse ver com os próprios olhos os impactos diariamente, eu acho que a gente estaria fazendo muito mais. Na minha área, a gente fala muito do 1.5 vivo, que o 1.5 se refere ao aumento da temperatura limite que a ONU estabeleceu para evitar uma catástrofe global completa. E para atingir esse 1.5, é preciso que a gente reduza pela metade as nossas emissões de gases de efeito estufa até 2030 e a gente atinja o zero líquido até 2050. E o zero líquido é assim, não é que a gente não pode mais emitir gás carbônico, mas é que se a gente emitir, tem que existir uma forma de trazer esse gás de volta para o meio ambiente. Então, por exemplo, eu usei um carro esse ano inteiro, todo dia, então eu emiti 50 toneladas de carbono. Aí eu planto, digo, 50 árvores. Então, fazendo essa matemática assim, a gente chega no zero líquido. Com equilíbrio, né, eu consigo equilibrar o que eu emito com o que eu acabo absorvendo, né, então com Isso. isso aqui, né, e a gente ainda não tem isso, né, é algo que a gente tem visto que não está acontecendo. Tá meio longe ainda. Eu Tá. achei interessante que eu pesquisei alguns números, né, e eu fiquei assustada com os números que eu encontrei, né, eles falam de 3 bilhões de pessoas do mundo vivem em lugares vulneráveis à crise climática, né, então 3 bilhões é muita gente, né. 10 países, né, incluindo o Brasil, eles representam junto quase 70% das emissões globais de gases do efeito estufa, né, então 10 países que deveriam tomar essas medidas, né, e não fazem, e a gente, assim, que já poderiam ter um impacto muito grande, porque eles correspondem a 70% dessas emissões, né, e 2 bilhões de pessoas que morreram nos últimos 50 anos por consequência dos eventos extremos, dos desastres, né, influenciados aí pelas mudanças, né, e a gente tem esse número também, né, na maioria dos artigos aí de saúde falando do 1.5, né, que está todo mundo com medo de chegar e que, né, até lá, imagina, se a gente já teve esse monte de morte, a gente já tem
3 bilhões de pessoas em situações vulneráveis, em lugares vulneráveis, quando chegar esse número, que a gente espera que não chegue, até lá quantas pessoas vão morrer, né, como que vai ser isso? Então, assim, eu acho que é muito grave, né, tudo isso. Você falou da gente fazer o equilíbrio, né, existe uma projeção do que os países têm que fazer para diminuir esses efeitos das alterações climáticas? Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu queria adicionar o que você falou dos países que poluem mais versus que os países que poluem menos, mas assim, se no mundo inteiro todo mundo vivesse como um brasileiro, a gente ia precisar de 1,7 terras para sustentar a população mundial. Enquanto na Indonésia, se todo mundo vivesse com alguém que é local da Indonésia, a gente ia precisar de uma terra só. Então, isso diz muito, eu acho, sobre a desigualdade e, assim, a responsabilidade que cada país tem daí de tomar essas ações climáticas. Mas, então, essa sua pergunta, se você jogar no Google, né, o que os países podem fazer para garantir que a gente vai chegar em 2050 com 1,5? Primeira coisa que eu vou dizer é que eu acho que vai ser difícil chegar com 1,5. Eu dei uma olhada nos modelos ambientais e parece que as nossas temperaturas vão aumentar entre 2 graus e 6 graus. 1,5, difícil. Mas assim, a gente. Sim, existem coisas a se fazer, né? Se você joga a pergunta no Google de novo, você vai perceber que existe uma série de coisas, de propostas de artigo, todo mundo falando disso, né? E aí as ideias são reduzir a emissão de metano, parar com o deflorestamento, mudar nosso jeito de consumir menos, mudar o jeito que a gente produz comida, fazer florestas verticais, né? Fazendas verticais, uma par de coisas. Mas eu acho que a solução é muito mais simples do que isso. Eu trabalho hoje com economia circular na Share Use Repair Initiative e a gente gosta de fazer alusão sempre a uma pesquisa da Ellen MacArthur Foundation que diz que 55% das nossas emissões de gás carbônico hoje, ou de emissões de gás de efeito estufa, são geradas pela produção energética. Então, queima de combustíveis fósseis como carvão, extração de petróleo, transportação, etc. E os outros 45% são na produção de bens para consumo, né? Então são duas metades, uma energia e a outra bens para consumo, comida, carro, roupa, etc. Então para mim são duas soluções também. Uma transição energética e a transição para a economia circular. E no lado da transição energética, a gente tem que fazer uma transição para longe dos combustíveis fósseis e para energias renováveis, energia solar, eólica, geotérmica. Tem uma série de inovações aí, só que essas tecnologias têm que ser escaladas ainda e ainda vai acessíveis, muito. né? Isso. Mas essa questão da acessibilidade já está melhorando muito. Eu tive em Ilhabela esse verão e eu tinha uma comunidade lá na ilha que é só acessível por barco e todas as casas com painel solar. A escola com painel Não, solar. isso melhorou muito no Brasil. O preço caiu bastante, tem muitas pessoas e existe uma preocupação, né? Então, acho Uhum. que começou. Começou. Eu vejo a solução no horizonte, assim. E, e a questão da economia circular é que hoje em dia a gente consome de uma forma linear. Então, eu compro um produto que ele foi produzido com uma obsolescência programada e aí eu jogo fora e compro outro. Sim. Na economia circular é o oposto. Então eu compro um produto, eu uso, quando ele chegou no final da vida dele, quando ele perdeu a utilidade para mim, existem empresas, existem caminhos onde eu posso direcionar esse produto que ele vai ser, né, dividido, as matérias-primas vão ser extraídas de novo e vai transformar em outro produto. De uma maneira simples, assim, essa blusa, eu terminei de usar essa blusa, eu levo para uma loja que pode revender.
Ou então, o meu computador, eu levo para uma loja que ele vai tirar as partes preciosas. Tem metais preciosos nos nossos computadores, nossos celulares. Tem ouro, sabe? No Canadá, eu acho que foram 27 milhões de dólares que perderam em 2021 por causa de lixo eletrônico, e-waste, que chama. Então, é assim, uma solução ambiental e é uma solução econômica. Por isso que eu estudei economia. Exatamente. Uhum. A gente acaba tendo muito a barreira, né, dos grandes produtores industriais, principalmente das grandes indústrias, que querem que você consuma mais. Mas a partir do momento para eu ter pessoas, né, para ter consumo, eu preciso ter pessoas. Se a gente começa a ter uma situação catastrófica com muitas mortes, eu não vou ter consumidor, né? Então, acho que precisa ter uma consciência de que algo tem que mudar. Acho que isso é óbvio, né? Eu sinto uma diferença muito grande de gerações. Então, a gente vê, por exemplo, as pessoas com mais de 40 anos não têm uma preocupação nisso, é uma geração que foi estimulada a consumir cada vez mais, né? Talvez até acima de 30, mas as pessoas que têm menos de 30 já têm uma consciência melhor, né? Então, mas talvez, né, vocês com menos de 30 não vão ter tempo para conseguir convencer os outros, né? Então, acho que é isso que a gente precisa realmente conversar e disseminar esse conhecimento, que é importante, né? Você pensar na saúde como um todo e nas pessoas como um todo, né? Então, acho que isso é essencial, das pessoas terem consciência. A gente falou muito de indústria, a gente falou muito de energia, né? De grandes corporações. Agora, eu, assim, estou escutando esse podcast, eu estou na minha casa e falo assim, bom, eu não tenho uma indústria, né? Eu não tenho esse poder todo. Eu posso fazer alguma coisa ou não vale a pena? Eu sou uma gota no oceano que não vale a pena eu mexer em nada. Tem alguma coisa que eu posso fazer de concreto na minha vida diária aí para melhorar? Existem muitas coisas que o indivíduo pode fazer. Eu vou falar em três níveis diferentes, né? O primeiro nível seria você advocar e votar em políticos que estão interessados em criar políticas e regulamentações que aí vão ter um impacto nessas grandes empresas, grandes corporações que estão poluindo ou que podem investir numa transição energética. No segundo nível, seria o seu real, é o seu voto. Então, com o seu dinheiro, você está falando para a economia o que você quer ver mais. Então, se você está comprando por exemplo, lojas de fast fashion, né? Então, bem nisso que você falou, né? A pessoa vai lá e compra, ela vai comprar indefinidamente, né? Ela compra sempre, porque troca a coleção, eu compro de novo, troca a coleção, eu compro de novo. Isso. E então você pode escolher esse vendedor ou você pode escolher a boutique local que usa bambu ou moda praia sustentável. Por exemplo, uma loja que eu gosto muito é Bioquini. E eles fazem o biquíni a partir de materiais naturais e que são menos nocivos para o ambiente. E em terceiro lugar, existem as ações individuais mesmo, né? Por mais que assim. Você acha que é uma coisa muito pequena, que não vai ter impacto? Acaba tendo, né. Então eu acho que, a gente precisa pensar nisso, né. E eu vou, para falar um pouco mais das ações individuais, eu tenho que trazer para vocês a professora Zhao, que é uma professora da minha universidade. Ela estuda comportamento humano e ações climáticas. E ela fala que, assim, muitas vezes quando a gente escuta o que fazer pelo meio ambiente, a gente escuta, dirija menos, coma menos carne, compre menos, faça menos, 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 menos. E aí isso acaba colocando um certo peso e uma certa dificuldade para o consumidor, para o indivíduo, porque a gente fica chateado, né, de ter que ficar se limitando. Mas não precisa ser assim. A professora Zhao, ela fala muito de... opa! Uhum. A professora Zhao, ela fala
de ações climáticas individuais que podem te fazer mais feliz. Então, por exemplo, pegar a carona. Pegar a carona para o trabalho, você vai reduzir a sua pegada carbônica e você vai estar falando com um amigo no carro ou com um familiar. Você vai socializar e isso aumenta o seu nível de felicidade. Outro exemplo que ela dá é de fazer o feng shui na geladeira. Então, em vez de colocar as frutas e Isso vegetais... eu nunca tinha escutado, eu gostei disso aí. É legal, é bem legal essa. O feng shui da geladeira é assim, você coloca sempre os produtos mais novos no fundo e os mais velhos na frente. Aí você usa primeiro sempre o que está na frente, que é mais velho, para não jogar nada fora. Porque, de acordo com a ONU, o desperdício de alimentos é a quarta maior causa de emissões de gases de efeito estufa. Então, é uma coisa assim que a gente pode fazer em casa, não desperdiçar comida, sabe? Fazer o feng shui da geladeira. E você vai ficar tão feliz de ver uma geladeira bonita e organizada. É satisfação e ação climática. Outra coisa, comer mais plantas. Não estou falando para comer menos carne, estou falando para comer mais plantas, porque Mas o comer menos carne é importante também. Mas... esse é importante. É difícil de falar, mas assim, a carne também, carne vermelha, né? Tem muito colesterol. Eu sei que a nutróloga deve saber. Então, a gente tem essa questão, né? A gente tem falado cada vez mais disso, né? De não necessariamente você não comer carne, pode ser uma opção, mas de reduzir, né? E as pessoas têm comido cada vez menos verduras, frutas e legumes, mesmo no Brasil, que é um país que tem isso em abundância. Então, isso é importante. Né? Eu acho que você falou de uma questão muito interessante, assim, isso eu acho muito importante, que é o desperdício de alimentos. Né? Nós temos várias pessoas com insegurança alimentar, de pessoas que passam fome, então, a hora que você desperdiça alimento, você acaba sendo algo, né, com gente precisando de comida e você jogando alimento fora. Fora isso, você tem também a questão de piorar, né, as condições ambientais. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Eu vejo agora alguns chefes de cozinha falando de você utilizar o alimento como um todo, né? Jogar menos casca fora, né, tendo que aproveitar. Então, isso também é importante. Só que para eu fazer isso, eu preciso cozinhar mais em casa, né? Ou comprar comida de pessoas que cozinhem dessa forma. Então, assim, é uma mudança, né, de hábito muito grande que às vezes as pessoas não estão preparadas. Não, é isso. Eu também tinha outros pontos aqui que a doutora Zal divide, que você quer comprar roupa? Tudo bem, pode comprar roupa, não tem problema. Mas compre roupas de boa qualidade, né, que duram mais, e aí desse jeito você utiliza menos recursos na produção de roupas novas, e são roupas que vai valer a pena você, por exemplo, costurar, né, e consertar. Consertar é uma ação radical em prol do meio ambiente. Reparar os seus eletrônicos, reparar as suas roupas, né? Não ter que comprar novo. E é um grande passo, sim, em direção à economia circular também. Esses eram os últimos 2 pontos aqui para as ações individuais. Eu acho que é muito legal isso, porque às vezes a pessoa se sente muito distante, é o que você falou mesmo. Ah, menos isso, menos aquilo, e a pessoa não consegue se enxergar nisso, né? Eu gostei muito da professora Zal, que é uma coisa equilibrada, você consegue ter essas mudanças, pequenas mudanças, e consegue se sentir parte desse processo de ajudar o meio ambiente, né, sem falar assim, porque a gente escuta muito, não, eu não quero ser uma ativista, eu acho que as pessoas são muito radicais, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não entendem que isso vai ser uma consequência para o mundo, elas também vão fazer parte da consequência. Né? Então, ajudar vai ser não só ajudar os outros, você está se ajudando a sua família. E aí, assim, né, a gente começa a discutir isso, tem um aspecto muito pessimista da gente ver o que está acontecendo, poucas ações. Aí eu queria te perguntar, né, a gente está quase acabando, exatamente isso. Tem uma luz no fim do túnel? Você acha que existe um movimento e que a gente pode conseguir realmente melhorar isso? Então, essa pergunta não sou eu que vai responder, Andréia. Eu deixo essa pergunta para quem está aqui ouvindo o podcast com a gente, porque a ação não pode ser só minha, não pode ser só sua, não pode ser só de um governador. Né? Para manter o 1,5 vivo, a gente tem que reduzir nossas emissões até 2030, pela metade.
Então, para quem está ouvindo esse podcast agora, pensa no seu nível de consumo. Pensa no seu nível de uso de veículo, no seu consumo de carne, todas as atividades que a gente já mencionou aqui hoje. Será que dá para dividir pela metade? Se der, então é a luz. Bom, queria muito agradecer a Mars, tá? Eu acho que esse é um tema muito importante, a gente tem que discutir cada vez mais isso, tá? Espero que os profissionais de saúde que estejam nos ouvindo pensem nisso e divulguem isso também nas sociedades médicas, para os outros profissionais. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem divulgado cada vez menos, a gente não tem o conhecimento necessário, a gente vai até discutir isso no terceiro podcast, sobre a falta de conhecimento do profissional de saúde sobre isso. E para quem também não é profissional de saúde, divulgar isso, né? Começar exatamente fazer o que você falou, fazer uma reflexão do que ele está fazendo, né? E pensar que ele vai estar ajudando todo mundo. Para você que está nos ouvindo aí, se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo através da mídia doutora Andréa Nutrologia. Eu queria que a Mars divulgasse, né, o Instagram dela para quem quiser também saber um pouquinho mais e tirar dúvida com ela. Qual que é, Mars? Pode me encontrar no Instagram, é @sustainable, que é sustentável em inglês, _, Mars. E tem o meu site também, que é marsmoreira.com. Tá? Então não perca a oportunidade de falar com a Mars, né? E também aproveitar e seguir a carreira artística da Mars, que eu acho que vai, né, que é um orgulho aí pra gente que é brasileiro. Muito obrigada, Mars. E não percam o próximo episódio, que a gente vai estar falando de algo muito específico, mais específico da minha área, que é do impacto da alteração climática e na alimentação. Tá bom? Obrigada.